meu nome é Gabriel, eu sou do PET aqui da Engenharia Elétrica da UFPR e hoje eu quero mostrar para vocês nessa aula do nosso projeto de suporte à graduação um pouco mais sobre a relação dos comandos no AutoCAD, alguns exercícios, algumas ferramentas que vão auxiliar tanto na construção de plantas, na construção de desenhos, diagramas elétricos e tudo mais. O objetivo principal não é mostrar, fazer um curso completo, mas sim dar algumas dicas, algumas coisas que podem facilitar em qualquer projeto que você vai fazer, qualquer coisa no AutoCAD. A primeira ideia que eu quero abordar para vocês são dois comandos que eles são essenciais aqui no AutoCAD, que seria a ortogonalidade e a intersecção de linhas, né? A gente pode ver, no caso, eu vou fazer uma linha simples aqui, certo? Uma linha comum. Usei o comando line, o comando linha, como preferir, dependendo do seu AutoCAD está em português ou em inglês, né? A gente fez uma linha. Aparentemente, se a gente puxar num zoom bem grande, a gente imagina que essa linha está totalmente reta. No entanto, se a gente for puxar bem para analisar, ela não está reta, ela está torta. E para isso serve o comando ortogonal, que ele é ativado com F8. Então, eu vou fazer a mesma linha, só que agora antes eu vou ativar o comando F8. Então perceba aqui embaixo, ortogonal ativado, só apertei o F8 e olha só a linha. Eu posso fazer essa linha e ela vai estar 100% horizontal, 100% ortogonal com as coordenadas estipuladas pelo AutoCAD. A mesma coisa é válido aqui nessa relação aqui, ó. Se eu traçar aqui na vertical também é válido, na horizontal novamente, vertical. E dessa forma eu consigo fazer linhas de uma forma fácil, sem se preocupar com o ângulo, porque ele já dá aqui automaticamente que o ângulo vai ser sempre ortogonal. Olha só. Então se torna bem mais fácil fazer com esse comando F8 ativado. Perfeito? Esse comando F8, ortogonalidade, é o primeiro que eu apresento para vocês. Um segundo que é muito importante é a intersecção entre linhas. Por exemplo, se eu quiser, a gente tem, aproveitando esse mesmo exemplo, esse bico aqui, e eu quero fazer uma linha, certo? Que eu ligue uma linha daqui até, vamos desativar o comando F8 para ficar mais fácil, certo? Perceba que ele dá o ângulo aleatório, um ângulo qualquer que eu escolho, porque o comando F8 está desativado, e eu fiz isso, perfeito? Liguei esse bico aqui a essa linha. Aparentemente, elas estão interseccionadas, se você olhar dessa forma. No entanto, se a gente puxar bem aqui, a gente percebe com um zoom bem grande que ele não está interseccionado. A ideia que você tem, puxa novamente para cá, beleza? Aí, olhando assim, com esse zoom, perfeito, está interseccionado. Puxando mais, não tá. Então você vai ficar para sempre tentando juntar essa linha, interseccionar com esse ponto, que é o que a gente quer, o nosso objetivo. Para que isso não seja preciso e você faça de uma forma bem mais fácil e consiga fazer, a gente tem o comando intersecção, que é dado pelo F3. Apertei o F3 e vou fazer o mesmo procedimento. Vou excluir essa linha agora aqui e vou ligar uma linha, olha só. Perceba que ele dá esse quadradinho nessa extremidade, ou seja, isso é um sinal que está interseccionado. Vou clicar e posso dar o zoom que eu quiser aqui, que ele vai estar sempre interseccionado. Ou seja, isso torna muito mais fácil, porque ó, olha o zoom que eu dei e ele sempre vai estar interseccionado. Olha só, se a gente analisar aqui, ó, é que aqui no caso foi uma escala bem diferente, eu vou fazer uma escala aqui para vocês verem. Puxando uma linha daqui até aqui, com o F3, ou seja, com a intersecção, eu consigo fazer de forma fácil. E assim eu estipulo para todos. Olha, eu puxo aqui novamente, faço do jeito que eu quiser, sempre interseccionando. Então a ideia antes de começar qualquer projeto é ter esses dois comandos, o F3 e o F8, para que você consiga aí fazer de forma mais fácil. Perfeito? Muito bem, agora eu vou fazer um quadrado básico através de linhas. Eu vou pensar num quadrado aqui vamos colocar 500 para cá, vamos ativar o F8 novamente para ser ortogonal. Então eu vou colocar aqui 500. Então ele deu uma linha de 500. Vou dar uma linha de 500 para baixo aqui também, para formar um quadrado, perfeito? 500 para cá e 500 para cá. Então a gente tem um quadrado
Perfeito. Geralmente nas plantas elétricas, nas plantas de residenciais, qualquer planta que você analisar, eu até tenho um exemplo para mostrar aqui, a gente tem essa borda aqui na planta a gente tem, que significa que é a parede. E como a gente faz isso? A ideia é traçar linhas paralelas aqui a essas 4 paredes, esses 4 traços para formar as paredes. Basicamente, a ideia para você fazer, você tem várias maneiras, mas a mais fácil é usar o comando offset. Então eu vou digitar no teclado o comando offset, que é esse comando aqui. Vou basicamente decidir qual vai ser a minha distância. No caso aqui, a minha distância eu vou colocar como, se eu coloquei como 500, vamos colocar como 10. Vou selecionar o objeto que eu vou querer fazer essa paralela e vou puxar para o lado que eu quero. Perceba que foi traçada uma paralela aqui de 10 unidades de medida. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, sempre para o lado de dentro, aqui eu fiz para ficar mais fácil, e para cá também. Ou seja, a gente traçou 4 paralelas de uma forma rápida com o comando offset. Então esse é o comando que eu quero mostrar para vocês, o nosso terceiro comando. Aproveitando, vocês podem perceber que meu AutoCAD está na versão estudante, que é uma versão gratuita, né? E ele também está em português, porque eu acredito que é mais fácil para trabalhar. Então, alguns comandos que eu conheço, que eu aprendi na versão em inglês, se eu quiser aplicar para essa versão em português, é só eu dar um underline e escrever o comando. Por exemplo, o comando copy, que é copiar, que em inglês é copy e em português é copiar. Então eu dei um underline e o comando copy. Aqui no caso deixa eu dar um ESC, né? Então, underline copy. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar com o comando em inglês na versão português. Então a ideia é basicamente traçar o underline antes do comando. Muito bem, dando continuidade, então a gente já viu o F8, o F3, o comando offset. A gente vai partir para uma parte chamada camadas. As camadas nada mais é, na verdade, que você definir, né, o que você vai querer ser e fazer uma legenda deles para ficar mais fácil para trabalhar, inserindo cores, deixando uma forma mais elegante e mais fácil de trabalhar. Vamos aproveitar esse exemplo aqui que eu trouxe, né, nesse quadrado, e vamos abordar agora aqui, olha só que interessante, numa folha, num padrão elétrico que a gente tem aqui, essa tomada aqui, eu vou jogar lá para ficar mais fácil. Essa é uma planta elétrica residencial de uma casa, né, toda feita, pronta, e isso daqui é o símbolo de uma tomada, né, uma tomada média, que aí vai com as normas as normas elétricas, né, que precisam ser vistas mais fundos, mas geralmente esse é o padrão da tomada média. Então eu quero colocar uma tomada média naquele outro arquivo. Então eu vou dar o Ctrl C, clássico, e o Ctrl V. E vou jogar essa tomada aqui. Mas olha só que louco, a tomada ela está aqui, só que ela está bem pequena. Então, outro comando que eu quero ensinar para vocês é o Scale, que é o escala. Então eu vou dar uma escala maior para ela, dar um zoom nela. Então eu vou selecionar ela, vou dar o comando escala, selecionar um ponto base, certo? E vou agora poder aumentar ela proporcional a esse desenho onde a gente vai colocar. Perfeito? Então eu aumentei, ela está agora condizente com esse desenho. Agora vamos imaginar que isso daqui é um cômodo que a gente vai colocar as tomadas. Vamos colocar 3 tomadas aqui. Então eu vou fazer assim, eu vou dar o comando copiar, selecionar a partir de onde eu quero copiar e tirar o F8 para ele tirar a ortogonalidade, permitir que a gente trabalhe onde a gente quer e colocar ele aqui nessa parede. Uma outra dica é toda vez que você tiver que colocar aqui e você não conseguir ele não der esse xizinho aqui, que significa que ele está com intersecção, você vai lá aqui no início, certo? Bem aqui, busca a intersecção inicial e puxa até aqui, olha só, certo? Uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, dá o ESC, perfeito, 3 tomadas colocadas nessa planta. Perfeito. Então, voltando ao que eu tinha falado da questão das camadas. Perceba que a parede é uma coisa diferente
da tomada. São duas formas diferentes de representação, só que elas estão da mesma cor e no mesmo plano. Então, para isso, cada uma vai ter que agora participar de uma camada diferente. Então, é isso que agora eu quero explicar para vocês. Vamos vou ensinar vocês como faz uma camada. Você vai vir em propriedade de camadas, clicar com o botão direito e criar uma nova camada. Como eu vou utilizar para tomada, então eu vou colocar tomada, certo? Só que eu não quero usar o branco, eu quero usar amarelo. Então eu vou colocar tomada e definir que a tomada vai ser amarela. Perfeito? Ótimo. Vamos fazer outra camada para parede. Então, nova camada, parede. Só que a camada parede, as paredes da minha planta, eu vou querer que sejam vermelhas. Vermelhas. Defini as camadas, criei as camadas. Para sair das camadas, é basicamente você vir aqui e clicar aqui novamente. Perfeito. Já temos as camadas criadas. Eu quero que essas três aqui pertençam à tomada. Olha só que legal. E as paredes, vamos selecionar as paredes aqui, pertençam a paredes. Opa, eu acho que eu selecionei até... Vamos voltar aqui. Ctrl C. Aí. As paredes, que são essas aqui, elas vão pertencer à classe parede. Então, olha que legal. Então, a gente já consegue diferenciar que aqui vai ser parede e aqui vai ser a tomada do diagrama elétrico. Não ficou uma cor tão boa, esse vermelho, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue trabalhar de uma forma mais fácil. Por exemplo, se eu quiser depois só enxergar a parte elétrica, então eu tiro a parede aqui, desativo provisoriamente e vejo só a parte elétrica. E o contrário também é válido. Então, essa relação de camadas também é muito importante no AutoCAD. Muito bem, voltando, eu abri um novo desenho para ficar mais fácil, ficar mais limpo. E eu quero fazer agora, explicar um outro comando que é importante, que é determinado como tangente. A tangente, ela nada mais é que o comando utilizado quando você tem dois objetos, aqui no caso eu fiz dois círculos, e eu quero uma linha que tangencia esse círculo a esse círculo e esse círculo a esse círculo. Perfeito? Tudo bem. A ideia principal é você clicar no comando linha ou escrever line, da forma que você preferir, e você vai digitar o tan e vai dar um enter. Significa que ele vai pedir aonde você quer o primeiro ponto de tangência. O primeiro ponto de tangência eu vou querer aqui. Ou seja, para onde você puxar, ele vai dar, olha só, a tangente, a reta vai ser sempre tangente a esse ponto que a gente definiu aí, perfeito? Só que eu quero com relação a um ponto daqui, desse outro círculo. Vamos digitar o tan novamente, dar um enter e especificar o segundo ponto de tangência. Ele já dá automático qual será esse segundo ponto. Eu quero fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o comando linha, vou dar o comando tan, vou clicar aqui, vou dar novamente o comando tan e vou clicar aqui, ele já dá automaticamente essa tangência. Então a gente já tem duas linhas tangenciando, já começa a formar uma nova peça, perfeito? Aí a gente tem aqui nessa questão, eu quero explicar para vocês a questão de apagar e aparar. Quando você apaga alguma coisa, comando apagar, você vai apagar o objeto por completo. Por exemplo, se eu clicar nesse círculo, eu vou apagar todo o círculo. Nesse círculo a mesma coisa. O comando aparar, ele vai selecionar, vai aparar, vai deletar partes do objeto. Olha só que legal. Se eu aparar aqui, e eu posso aparar aqui também, nessa outra parte do objeto. Então significa que o comando aparar, ele é mais sutil. Mais um comando aqui que eu quero dar para vocês, para ficar mais fácil o nosso entendimento, que é o comando das linhas com relação a ângulo. Por exemplo, se eu traçar uma linha aqui, eu quero traçar uma linha de... Vamos colocar o comando linha, vamos colocar 1000 unidades de medida nessa escala, e eu quero um ângulo. Nesse caso, como eu puxei para cá, o ângulo com relação a essa linha aqui vai ser 44. Mas para isso, eu preciso ficar, olha só,
procurando o ângulo que eu quero, 68, 60, isso se torna mais difícil. Claro que vai dar certo. Por exemplo, se eu quiser um ângulo de 60, então eu vou querer 1000 no ângulo de 60. Então eu vou procurar 60 aqui, deixar aqui e vou colocar que eu quero 1000. Então ele vai dar uma linha, certo? Com relação a 60 graus, há uma outra linha que passa aqui de 1000 unidades de medida. Tem um comando muito mais fácil para fazer isso, que é o comando linha, certo? Eu vou digitar o quanto eu quero, no caso 1000, e vou colocar esse símbolo aqui, que é o símbolo de menor. E ele vai dar o ângulo menor, que é de 60. Ou seja, esse daqui foi feito olhando e analisando, encontrando o ponto certo. E esse daqui foi feito pelo comando, que é muito mais fácil. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer muitas outras coisas. Agora eu vou propor para vocês um exercício e a gente vai resolver junto. Muito bem, agora nós temos esse exercício bem simples que a gente vai estar fazendo. A ideia inicial é basicamente você copiar esse exercício utilizando os comandos que a gente abordou hoje na aula, que seria de ângulo, de distância, de linhas, perfeito? Vamos começar imaginando, para a gente fazer a nossa primeira linha, que seria essa de 40, que a gente vai trazer para uma escala cortando todos os zeros, 4. Então a gente faz o primeiro ponto, certo? E vai abordar aí que ela vai ter 4 de distância e o ângulo vai ser 30, como dito ali, perfeito? Então a gente já fez a primeira linha. A segunda linha, a gente vai ter como base uma linha de auxílio, que seria esse 60 aqui, que no caso é 6. Perceba que se tudo isso vale 60, 6 no caso, daqui, olha só, se eu traçar uma aqui de 6, a gente pode imaginar que traçando uma outra aqui também nessa posição, se tudo isso daqui vale 60, que é o que diz aqui no exercício, a gente pode afirmar que o que falta aqui para o 60 é completado com essa linha que eu coloquei. Então essa linha auxiliar pode ser excluída. Então a gente já tem essas duas partes. Perfeito. Continuando, a gente vai fazer uma linha a partir daqui. Lembrando que sempre o comando F3, que é para fazer a intersecção entre as extremidades, é para estar ligado, né? E também o F8 em alguns casos. Vamos continuar aqui. Olha só que interessante. A gente vai ter que descer aqui 2.5, que seria, no AutoCAD, a gente sempre utiliza o ponto, no caso que a gente chama na matemática de vírgula, como ponto. Então seria 2.5 e não 2,5. Se eu colocar 2,5, quer ver? Olha só, dá erro. Então, porque aí parte para uma parte de coordenadas. Então, como eu quero 25, que no caso é 2.5, é 2.5. Certo? Com um ângulo, nesse caso aqui, de 245. Então, olha só como vai dar certo. Com um ângulo de 245, ele cai nessa relação, justamente porque aqui é 45 graus. Agora, a gente vai querer novamente 2.5. Então, 2.5 com um ângulo agora de 295. Isso é relação matemática básica a partir desses ângulos que eles forneceram aqui na imagem. Então a gente chegou nisso daqui. Basicamente a gente tem só que ligar esses dois pontos com uma linha daqui até aqui. E esse é nosso desenho final, certo? Perceba que faz sentido, né? Porque a proporção está um pouco diferente do desenho, porque aqui tá errada essa proporção, porque olha só, aqui 45 graus, aqui 25, então em teoria o 25 teria que ser menor, só que ele está quase igual. Quando você olha para o desenho já faz mais sentido, porque aqui é 45, ele está maior, e o 25 um pouco menor. Aqui é a mesma coisa nessa parte de baixo. O 30 graus aqui, então esse é nosso desenho final, é a resolução do nosso exercício 1. Vamos para o segundo exercício agora. Muito bem, mais um exercício aqui. Agora basicamente essa planta residencial que deve ser transportada para o AutoCAD. A gente vai imaginar algumas situações hipotéticas aqui para que isso torne mais fácil, como que é uma aula de introdução aos comandos, uma coisa mais básica. Então a primeira coisa é eliminar todas as portas, todas as áreas abertas aqui, porque o que a gente quer é fazer o esquemático simples dessa
casa. E não vamos se preocupar também com a espessura das paredes em primeiro momento, vamos no final, depois utilizando aquele comando offset que eu mostrei no início, a gente vai fazer bem fácil as camadas de parede com um padrão só e não olhando do jeito que está aqui nessa proposta para se tornar mais fácil, certo? Então a ideia principal quando você vai trazer um desenho para o CAD é você olhar a largura e a altura. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma largura de 2.8 mais 2.2 mais 3,95, que somando isso, eu vou somar bem agora aqui, no caso 2.8 mais 2.2 mais 3,95, a gente tem uma largura de 8,95, certo? E uma altura que a gente pode pensar aqui de 4, 3, somando 4, né? Com 3 e com 4 e 25, né? Que no caso vamos imaginar como 4 pelo fato da parede. Então, vou 4, aqui 4, 7, né? E 4 também. Então, nós temos 11 unidades de medida aqui nessa parte, certo? Então, primeira coisa é traçar uma linha. Vamos colocar isso como ponto inicial óbvio, ligando o comando F8, que é ortogonalidade, que a gente tem uma largura que a gente chegou na conta de 8,95, então vamos colocar como 895 para ficar mais fácil na hora de trabalhar na nossa escala. Na realidade, a escala está bem estranha aqui, porque perceba que o desenho ele tá um pouco diferente, então eu vou tentar minimizar esse desenho para ficar mais fácil. Então eu já organizei aqui o desenho para ficar mais fácil, né, de entender, só na hora da proporção para ficar mais fácil de até utilizar os comandos, né? Mas aqui a largura dela continua sendo 8,95, então vamos colocar aqui, começando com uma linha, né? Então a gente vai colocar aqui com o comando ortogonal 8,95 de largura. E a gente vai ter também uma altura de 11, que é que a gente chegou naquela relação. Traçando aqui novamente para ficar mais fácil, como a gente já viu, o comando ortogonal, a gente tem a parte externa. Vamos começar então pela cozinha aqui. Observando a cozinha, ela tem 2,8, né? E 4. Então, vamos imaginar aqui que a gente teria 2,8 a partir daqui. Uma coisa que pode fazer no CAD é linha sobre linha, não tem problema algum. Então, 2,8 até aqui. E depois a gente teria 4. Então, aí, continuando com a ortogonalidade, 4 novamente. E a gente finaliza aqui. Como eu disse, às vezes não vai dar para o comando ortogonal da forma correta. Perfeito? Agora a gente vai para a copa. A copa tem 3, certo? E 4 aqui desse lado. Então vamos lá. A gente vai descer 3 aqui, posicionou, colocou para que lado for e colocou 3, certo? E para cá vai ser de largura 4. Perfeito? A altura continua a mesma aqui. Para ficar mais fácil, vamos fazer assim e a gente finaliza. E não se esqueça, sempre o F3, que é a junção das extremidades, sempre ligada para não ter problema depois na hora de dar zoom, na hora de fazer escala. Continuando a varanda, é o que sobra. A gente pode aproveitar aqui, ó, como é uma continuidade, a gente faz uma linha aqui para ter de base. Sempre puxando aqui para ficar mais fácil e perfeito. Muito bem, continuando aqui, como que a sala ela teria 4, né? A gente utilizou 4, então a gente vai colocar a linha aqui. Começamos aqui e começamos com 4 de altura para finalizar. Muito bem, a gente tem aqui também, que aqui seria 5, ele não determina, vamos ver aqui se ele determina vamos ter que, eu acho que acredito, 3,95, né? 3,95 essa parte aqui, então 3,95 a gente já tem e a gente já consegue quase determinar esse mini corredor aqui também. Continuando com o quarto, a mesma coisa, a linha se torna mais fácil, porque ele tem o mesmo, ó. Aqui a altura é 3 e a altura é 3 e aqui a mesma coisa, então a gente já tem como determinar também aqui
esse quarto. Sempre pegando assim para ficar mais fácil. De linha em linha, a gente vai conseguindo conectar. O que falta aqui seria o quarto do casal. O que eu analisei aqui foi que ele não tem essa medida ainda, então a gente vai ter que colocar estimando, né? Essa medida do banheiro aqui. A gente vai colocar ela mais ou menos aqui, né? A largura a gente tem, que é 2.2, então a gente vai colocar 2.2 e a gente finaliza aqui, portanto, nessa parte. Como eu disse, sempre puxando aqui na ortogonalidade para dar certo na hora de fazer as contas. E a gente finaliza aqui o quarto. Então a gente tem todos os cômodos feitos de uma forma simples e utilizando esses comandos, esses macetes. Agora a gente vai fazer as paredes. Vamos determinar que as paredes têm 0.2 cada uma de espessura. Como eu disse, não olhando para essa planta, só para a gente entender, para ficar melhor. Então a gente vai utilizar o comando offset, né? O comando offset que vai traçar as paralelas. Então 0.2, que é o que a gente quer, selecionando ela, a gente consegue fazer de uma forma fácil com todas. Olha, em segundos, sempre puxando para dentro, eu consigo tratar aí, olha, de todas as paralelas. É só puxar para o lado que você escolheu. E claro que depois será feito com camadas, com paredes, com diferentes espessuras. Aí é simples, basta você... Aqui no caso ele foi para fora. Você aperta o Ctrl Z para voltar, porque você quer sempre para dentro do cômodo para ficar mais fácil. Vamos tornar um padrão, né? Na hora de fazer, e a gente puxa aqui. Portanto, acredito que finalizou só esse daqui que tá para lá, né? Ele vai ter que ser colocado aqui. Nesse caso a gente pode até puxar a linha aqui para ficar até mais fácil. Para ficar mais fácil a gente puxa aqui. Então a gente finaliza praticamente todas as paredes. Também falta essa daqui. Só dá o comando novamente e a gente tem a planta feita, passada de cá para cá de uma forma simples e rápida. Só para a gente finalizar esse exercício, um complemento, a porta ela sempre vai estar no portfólio, né? Mas eu quero só explicar como faz, que é essa porta aqui, bem fácil. Vamos pegar como base aqui o quarto casal para a gente colocar esse quarto aqui, uma porta para a gente ver como fica. Ou até no quarto, vamos colocar no quarto que fica mais fácil para a gente estar explicando. Então olha só, se a gente pegar e imaginar a porta que ela vai ter colocar aqui que a porta vai ter uma unidade, né? Então essa vai ser essa parte aqui, que a gente depois vai acabar apagando. A gente vai ter que pensar que aqui, vou até puxar, a gente também vai ter porque é meio simétrico. E nessa parte aqui a gente vai ter que ter novamente o comando offset. Só que óbvio, com um valor diferente. Porque olha só, o comando offset aqui, se a gente der até um S, ele vai traçar a paralela dessa daqui. A distância eu vou colocar 0.02. Vamos ver se vai ficar muito pouco. Eu acredito que não. Ficou pouco, então vamos voltar. E a gente faz novamente isso. A gente coloca uma distância de 0.2 vai ficar muito alto. 0.1. 0.1 é aceitável. Então a gente faz essa parte aqui. E como a gente... Estou copiando essa porta aqui. Como que a gente faz esse arco? O arco é simples. Você vem em círculo, clica onde você quer o primeiro. No caso, a gente vai fazer de uma forma mais fácil, com o arco, né? A gente pode estar clicando aqui e com F3 também aqui. Temos um arco. Para ficar mais fácil, você pode até puxar aqui para ele ficar do tamanho que está ali no padrão, certo? Ops. E temos uma porta. Essa porta pode ser copiada, pode ser aproveitada várias vezes, né? Aqui no caso eu vou copiar ela, o comando copiar. Vou selecionar a base dela. Vou jogar ela aqui para ficar mais fácil. E pronto, a gente tem essa porta aqui também. Eu acredito que esse arco aqui ele tem que estar mais para cá,
pelo fato de englobar os dois. E a gente pode estar excluindo essas duas linhas aqui a partir do momento que a gente traçar uma outra aqui, né? A gente pode estar traçando... Estou fazendo alguns comandos rápidos, mas provavelmente você pega o jeito depois que você começar a fazer. Os primeiros projetos você demora um pouco, mas depois vai se tornando mais rápido. E aplicando a última ferramenta para finalizar, que é a de aparar. Para a gente apagar essa parte aqui e termos essa porta. É interessante até apagar essa parte aqui, né? E termos a porta, e depois isso pode ser replicado. Olha, tá igual, no caso só faltou inverter, né? Porque o correto seria essa aqui. Você pode utilizar o comando rotar e pode utilizar o comando que ficar mais fácil. Essa foi a aula então, espero que todos tenham aproveitado. A gente deu uma introdução dos comandos, falou um pouco sobre o AutoCAD e até a próxima.